Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos abordando um pouquinho sobre as fases da vida e sexualidade, capítulo 3. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor feminino e temos uma imagem da vista lateral desse aparelho. Nessa imagem a gente consegue observar o ovário, que são duplos, então eu tenho ovário direito e ovário esquerdo. O útero, que é um órgão oco, mais ou menos de 6 centímetros. A estrutura das tubas uterinas, que vão ligar o ovário ao útero. A vagina, que é um canal que vai ligar a estrutura externa do aparelho reprodutor feminino à estrutura interna. E, por último, nós temos lá grandes lábios, pequenos lábios e clítoris. Esses três fazem parte de uma estrutura externa chamada de vulva. Os três compõem a vulva. E aí nós temos uma diferença. No aparelho reprodutor masculino, os meninos possuem lá um canal da uretra que ele é único tanto para urinar quanto para liberar os espermatozoides. Diferente das meninas. Nas meninas, a bexiga, ela é um órgão que vai estar situado, ligado à uretra, separadamente da estrutura vaginal. Então, a estrutura vaginal tem a função reprodutora e a estrutura uretral tem a função apenas do sistema urinário. Bom, na próxima imagem, nós temos lá uma vista frontal dessa estrutura do aparelho reprodutor. Nessa vista frontal, nós podemos observar os dois ovários, que estão em amarelo, a tuba uterina, que liga a estrutura do ovário ao útero, o útero e o canal vaginal. Esse canal vaginal vai ser o que vai conduzir, então, ou que vai estar próximo ao útero, que vai conduzir a estrutura do espermatozoide ao útero e à tuba uterina e vai ligar ao meio externo feminino. Os ovários. Os ovários têm o tamanho de uma amêndoa, eles são muito pequenos e eles têm duas funções muito importantes. São elas, a função de produzir o ovócito e a função de ter a produção dos hormônios sexuais femininos. Na imagem a gente consegue observar que existem várias estruturazinhas dentro desse ovário. O ovário ele vai fazer a maturação, ou seja, o amadurecimento desse ovócito durante todo esse ciclo ovariano ou ciclo menstrual. O ciclo menstrual feminino dura em torno de 28 dias. Esses 28 dias são o tempo que a mulher tem um ciclo da menstruação, que dura em torno de 3 a 5 dias, em que acontece a descamação do útero, e o processo de liberação do ovócito, que a gente chama de ovulação, e se não houve o processo de fecundação, há novamente a menstruação. Então, a cada 28 dias, a mulher vai estar menstruando. Observe na imagem o seguinte: essa partezinha onde a gente enxerga esse amarelo um pouco oco, isso aí seria a estrutura do ovócito que já está prestes a ser armazenado. O ovócito 2, ele é necessariamente muito maior que o espermatozoide. Então, se nós fizermos uma comparação, e até dá pra gente fazer essa comparação pelo vídeo da aula anterior, na aula anterior nós vimos lá que existem milhares de espermatozoides ao redor de um mesmo ovócito. Então, o ovócito ele é muito maior do que a estrutura do espermatozoide. Os ovários vão produzir também dois principais hormônios, que são o estrógeno e a progesterona. Esses hormônios são reguladores de todo o processo menstrual. Bom, a tuba uterina. A tuba uterina tem de 10 a 12 centímetros de comprimento, vai conduzir o ovócito 2 ou a estrutura celular reprodutora feminina até a estrutura do útero para a fecundação. E o útero. O útero é uma cavidade muscular espessa. É por dentro dele que vai ser formado, então, uma camada espessa de tecido responsável por abrigar o feto. Ou, em outras palavras,
O endométrio, que seria essa camada, ele é responsável por fixar a estrutura do ovócito fecundado, né, ou do embrião fecundado dentro do útero. É ele que vai possibilitar esse desenvolvimento. E se não acontece essa fecundação? Se não acontece a fecundação, os ovócitos que estavam na tuba uterina aguardando a fecundação vão ser eliminados juntamente com toda essa camada que a gente enxerga aí no vídeo, né? Essa camadinha interna do útero vai ser descamada. É esse o processo da menstruação. Então, a menstruação ela é a descamação do endométrio. Quando ocorre a gravidez, é aí dentro, então, que o embrião vai se desenvolver. E na parte inferior do útero, nós temos o colo uterino. Nesse momento, quando o embrião está fecundado, quando o ovócito está fecundado, o embrião está implantado, o colo do útero, ele fecha-se. Né? E esse processo que se diz continuamente assim, a mulher não teve dilatação. O que seria essa dilatação? A dilatação é a abertura do colo uterino. Ela só vai ser realizada quando, em dois processos, né? Quando a mulher está no processo de menstruação ou quando a mulher tem um processo, né? Que acontece em maior quantidade, quando ela tem o processo de gestação e vai ter o parto. Bom, nessa próxima imagem, a gente consegue observar a formação de um câncer de colo uterino. O que seria essa formação desse câncer? As células do colo uterino, elas sofrem mutação, principalmente, né? Nós temos lá a influência de um vírus, do papiloma vírus humano, e esse vírus do HPV, que hoje nós já temos a vacinação contra ele, ele pode infectar e trazer essa inflamação no útero. Inicia-se com uma feridinha extremamente pequena. A mulher a mulher não vai perceber, né? Ela, necessariamente pode ser indolor, mas a visita ao ginecologista é importante para que ela consiga já detectar isso nos primeiros meses. Esse câncer de colo uterino, ele pode alterar essa estrutura interna uterina e fazer com que esse colo do útero esteja tomado por essas células mutagênicas. E isso vai fazer com que se torne dessa forma aqui. Quando chega nesse processo, o útero ele precisa ser retirado. Então, para a mulher é um processo extremamente doloroso, porque a mulher se torna infértil. Uma vez retirado o útero, ela não tem mais a capacidade de gerar um feto. Bom, as células femininas do ovócito 2, elas, na altura do nosso nascimento, elas são em torno de 2 milhões de células. São essas células que vão ser liberadas durante toda essa fase reprodutora, da menarca até a menopausa, né? Da menarca, primeira menstruação, até a menopausa, quando a mulher deixa de menstruar. Elas são células que vão ser precursoras dos ovócitos, que são estruturas que vão ser especializadas em folículos ovarianos. O que seriam os folículos ovarianos? Necessariamente são as estruturas que vão ser liberadas. Na imagem, a gente consegue observar essa estrutura do ovário ampliada, né, vista no microscópio, desculpa. Desde o nascimento até a nossa puberdade, né, esses folículos, parte deles vão se degenerar. Assim como lá no caso do homem, o homem não libera todos os espermatozoides perfeitos, a mulher também pode não ter todos os ovócitos sendo desenvolvidos. Bom, o processo de ovulação, mensalmente, a cada ciclo de 28 dias, né, até a menopausa, o ovócito 2 ele vai ser expulso do ovário, ele vai ser liberado. Esse ovócito, quando ele é liberado, ele deixa uma marca dentro da estrutura do ovário e ele é liberado para a tuba uterina. Ao contrário do que todo mundo pensa, o ovário ele não é aderido junto à tuba uterina, existe um espaço entre os dois. E esse ovócito ele vai ficar aguardando dentro dessa tuba uterina a chegada do espermatozoide, né? Caso esse espermatozoide ele não chegue, esse processo de fecundação não vai acontecer
e ele vai descer e ser eliminado junto da menstruação. Na imagem abaixo, a gente tem aí certinho o momento da ovulação feminina, né? Uma foto do ovócito sendo, o folículo ovariano sendo liberado. Como que se caracteriza a fase folicular ou esse processo de liberação? O que a gente observa aqui? As células, elas estão pequenas, elas vão amadurecendo a liberação dessa célula. Esse processo aqui de fase folicular, né, ele é o processo de liberação do ovócito, que a gente chama de ovulação. Geralmente, para que essa ovulação aconteça, a mulher vai ter 14 dias do seu ciclo, que significa que se ela contar do primeiro dia da menstruação, mais ou menos o 14º dia que ocorre a ovulação. Após o momento que ele é liberado, né, deixa-se então essa marca dentro do ovário e necessariamente outro ovócito vai estar sendo maturado para ser liberado e assim constantemente. Isso acontece concomitante com o ciclo uterino. Então a gente vai imaginar lá que do primeiro a 14º dia a mulher tem uma elevação do endométrio. Se vocês acompanharem comigo na seta, esse início aqui, ó, que começa lá do dia 1 até o dia 5, mais ou menos, as células do endométrio estão sendo descamadas, o que significa que a mulher está passando pelo processo de menstruação. Do 5º dia até o 28º dia, esse endométrio ele está se espessando. Para quê? Para justamente conseguir receber esse ovócito que foi liberado. Bom, o ciclo em torno de 28 dias, mas não significa que a mulher tem necessariamente 28. Existem mulheres que podem ter um ciclo de 30 ou 31, por exemplo. Eu fiz um esqueminha para vocês conseguirem entender a estrutura lá o processo de produção dos hormônios. Existem dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH, ele é um hormônio folículo estimulante e o LH é um hormônio luteinizante. Esses dois hormônios têm ações diferentes. O FSH tem a ação de estimular o desenvolvimento dos folículos e o LH estimula a ovulação e a formação do corpo amarelo. Corpo amarelo é aquela estrutura que a gente conseguiu visualizar anteriormente, né? A estrutura amarelada que fica ali dentro do ovário. Além disso, nós temos lá, a cada vez que é estimulada a liberação do folículo, nós temos também a produção do estrógeno. O estrógeno é um outro hormônio sexual feminino que vai agir na regeneração do endométrio. Ora, nós vimos lá que o endométrio ele vai ser descamado a cada menstruação. E esse endométrio ele precisa se regenerar cada vez que o ciclo vai se iniciar. E já a ovulação vai estimular também a progesterona. A progesterona é um outro hormônio que vai estar ligado ao espessamento da parede do endométrio, preparando para uma possível implantação do ovócito no útero, que a gente chama de nidação. A manutenção desse espessamento também é dada pela progesterona. Então, quanto mais progesterona a mulher produz, maior a probabilidade dela manter a gravidez, né? E esse hormônio ele vai aumentar intensamente nos primeiros dias da gestação. O estrógeno vai desenvolver as características sexuais secundárias, que são aquelas características que nós já estudamos, né? São as características relacionadas ao desenvolvimento lá do corpo feminino e masculino e a preparação, né? No caso do estrógeno, a preparação para a mulher abrigar um outro corpo dentro dela, o feto. Bom, a tarefa de hoje de vocês, ela é a página 50, 58 e a 66. O que eu tenho para dizer para vocês? Prestem bastante atenção nas atividades, anotem suas dúvidas. Em caso de dúvidas, depois nós vamos sanar essas dúvidas, tá?
coloquem as páginas no caderno, anotem tudo certinho, caprichem na letra, que é importante. Essas atividades serão vistadas assim que nós retornarmos nas nossas aulas presenciais, né? E lembrar de conferir todas essas atividades, porque o gabarito vai ser lançado no portal. Fiquem com Deus, até a próxima, beijos!